a última parte, né? Não sei se a gente pode dizer a principal parte, é uma live especial aqui para você, servente escolar, merendeira e também auxiliar de cozinha. Estou aqui com o Dr. Adriano, daqui a pouco o Roberto chega também para um outro assunto, ainda envolvendo as serventes. Mas, Adriano, a gente vai mais uma vez aqui começando a fala sobre a terceirização. É claro, né, o sindicato é contra qualquer tipo de terceirização no serviço público, porque o nosso entendimento é da precarização do serviço, né, quando você começa a terceirizar, seja qualquer área, mas principalmente a educação e a saúde, porque são ambientes que têm uma rotina muito diferente. Isso não é alguém que está de fora, né, são dois professores aqui desse lado da bancada que sabem muito bem como funciona uma escola. E também casado, né? Cada um, eu com a Aniceia, o Adriano com a Madalena, sabemos muito bem como que funciona uma escola, né? Então, essa questão da terceirização. O principal que vocês precisam saber é com relação a não ter medo, né, Adriano? Na questão de, vou sair da escola, vou perder minha lotação, vou perder que eu estou na escola há tantos anos, há mais de 20 anos eu estou na escola A, B ou C. Isso não vai acontecer. Eu até em off aqui estava conversando com o Dr. Adriano. Nós temos os professores, né, que estão no quadro do plano antigo, no quadro antigo do plano do magistério. Esses professores, o cargo deles já foram extintos, assim como será extinto o cargo da servente. Mas nem por isso nenhum professor saiu da escola, assim como nenhuma servente irá sair da escola, né, Adriano? Não deverá sair da escola a princípio, né? Porque não. Só vamos dar uma historiada aqui. Até 2017, não se falava em terceirização, porque a lei não permitia. O que a lei permitia até 2017? Né? Não a lei municipal, a lei federal, né? A CLT. Você, para suprir mão de obra de caráter temporário, você fazia os contratos por prazo determinados. Tá? Aí veio a Lei 13.429. Esse assunto, essa semana passada, final de semana, veio... 2 semanas atrás, quando teve uma questão que o ex-vereador, né, Pietro, jogou nos grupos e causou muita polêmica nas redes sociais. Mas é um assunto que a gente tem tratado isso há muito tempo já, né? E a questão desta terceirização, que agora... pode ser a lei, nós somos contra, lembrando, e nós temos um monte de exemplo aqui. Estamos vendo hoje de tarde, inclusive, algumas cidades que tiveram problema que terceirizaram o SAMU. Nós temos o histórico quando terceirizaram a limpeza na prefeitura. Quase 7 meses sem limpeza. Quase 7 meses sem limpeza. O único local que era limpo era ISME, que era as serventes, né, escolares do quadro da educação. Né? Então, realmente, terceirizar é precarizar. Mas essa terceirização, e a gente não sabe como vai acontecer a terceirização, se vão terceirizar a mão de obra, se vão contratar uma empresa de fora, não sabemos. Sabemos e foi dito que será terceirizado. Mas quem está no quadro continuará estando no quadro. Né? Uma grande preocupação nem era trocar de escola. Eu escutei muitas pessoas preocupadas em trocar de função. Isso, quando eu estou indo nas perícias, né, Adriano? Falou, Jackson, eu vou pro SAMU, tá tendo Covid, eu vou pro SAMU, desculpa, pro pronto-socorro, eu vou pra uma unidade de saúde, eu vou fazer o serviço de zeladoria lá na prefeitura. Não, a gente já tem 2, 3 programas, né, Adriano, falando sobre isso, né? Então, as serventes que estão trabalhando hoje continuarão trabalhando até se aposentarem. Gostaríamos e queremos e defendemos que algum dia acabe essa terceirização, porque nós defendemos a valorização não só do servidor público, mas do serviço público. Mas existe quem defenda a terceirização e nós sempre vamos ser contra, porque é precarizar. Mas para tranquilizar as nossas companheiras e companheiros serventes, não tem muito servente homem, né? Tem alguns. Tem alguns. Concursados, inclusive. É que a gente fala as serventes, né? Então... As os, né? Os ex, né, continuarão trabalhando, como aliás aconteceu com os agentes sociais, com os agentes de saúde, com os auxiliares de enfermagem, lembrando, né, que a prefeitura já há anos não contrata mais auxiliar de enfermagem, mas os auxiliares de enfermagem continuam trabalhando. A única diferença é que ao invés de trocar por outro cargo, será trocado por uma empresa terceirizada. Exato, até para você ver, né, como algumas amigas, né, se preocupam com o seu próximo, né, Adriano,
uma servente ligou hoje aqui no sindicato, eu atendi ela, e ela falou assim, nossa, não teria como até vocês indicar essas do teste seletivo, né, que é por 6 meses, mais 6 meses, para a empresa que vai assumir, né, a firma, vamos dizer assim, que vai assumir a terceirização. Mas a gente não sabe, né, tem licitação, tem tudo isso. Então não é um processo tão simples esse da terceirização, né. E quando a gente fala de terceirização na escola, a gente sempre cita aquela questão que pode acontecer da empresa simplesmente não pagar os seus funcionários, por mais que a prefeitura vá repassar o dinheiro a essa empresa, imagine você com uma escola e vamos supor, a escola nova que vai abrir. Essa escola seja terceirizada, né? Então, uma empresa vai lá, assume, a prefeitura repassa o dinheiro, ok. A gente sabe, né, Adriano, que vem um dinheiro do Fundeb, tanto a secretária Isméria quanto a secretária Simone sempre frisa isso, que a educação é realmente onde não falta dinheiro, né, para esse tipo de atividade, mas a gente não sabe qual empresa que vai assumir. E se essa empresa quebra ou por qualquer motivo não repassa o valor aos seus funcionários, e você consegue imaginar um banheiro de uma escola ou o pátio de uma escola uma manhã sem a limpeza, sem a manutenção da limpeza? É por isso que a gente é contra a terceirização. Mas o principal dessa live era falar para tranquilizar. Tô vendo que umas pessoas estão fazendo pergunta ali, né? Umas perguntas. Isso, a gente vai por tópicos, né? Vamos por partes. Então a Sônia, a Tânia. A Tânia já está fazendo. A Tânia já tá imaginando uma possibilidade que é a eventual. O pior dos cenários, vamos dizer ela assim, está usando né? os outros termos ali, mas a questão realmente, né? Haver uma divergência entre os serventes concursados e os terceiros. Geralmente acontece isso porque o terceirizado, via de regra, é mais precarizado. Quando atrasa salário, geralmente atrasa do terceirizado, né? Mas essa também. E os outros tópicos também nós já estamos seguindo, já vamos seguir. A Tânia também perguntou a questão da justiça, dos valores atrasados. Provavelmente ela está perguntando das ações judiciais, e isso não vai em nada ser alterado pela terceirização, né? Isso, direito é direito, né? Esse é o direito, a terceirização não vai influenciar nisto, né? Inclusive, estão se formando vários precatórios de pessoas que ganharam ação na justiça de insalubridade. Mas esse é um tema que não vai ser alterado pela questão da terceirização. Isso, então assim, acho que para deixar claro esse primeiro tópico, com relação, é duro falar, né, com relação à terceirização, ficarem tranquilas porque a gente é contra a terceirização, mas no sentido da terceirização, de vocês perderem a lotação, perderem a função de vocês, não, vai continuar, né, Adriano, como está. E a Tânia ali mandando várias mensagens, a Tânia que ela briga bastante, a Tânia, se a gente precisar dela pra briga, a Tânia vai, um abraço pra Tânia e todas as outras que estão acompanhando ali. Agora a gente já entra então no segundo tópico, que a própria Tânia tá dizendo ali, ó. Oi, professor, me ajuda porque tá confuso, isso não passa de utopia, essa conversa de pagar 70% para serventes escolares. Então vamos assim esclarecer algumas coisas. Porque não tem só serventes acompanhando, né? Tem mais gente da comunidade, inclusive, que acompanha. É bom deixar claro. Todas são serventes escolares. A servente que faz, ou o servente que faz o trabalho de zeladoria, de limpeza, tem um adicional de 30% na gratificação hoje. A merendeira tem 45% de gratificação. Então, o que acontece? Por que a Tânia colocou no 70 ali? As serventes que estão fazendo o serviço de limpeza estão ganhando na justiça 40% de insalubridade. Então, lógico, tem 30% de gratificação em cima do base, mais 40% em cima do base com relação à insalubridade. 30 mais 40, né, Adriano? 70%. Elas calculam dessa maneira 70%. Só que mas tá dando uma confusão, eu compreendo o que a Tânia falou, nós tivemos várias perguntas. Não existe essa história de 70%, tá certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o Juarez Soares. Exatamente. Todos os serventes, a servente que está na zeladoria, a servente que está como merendeira, e nós temos um problema, vamos falar daqui a pouco da auxiliar de merendeira, né? Servente zeladoria, uma gratificação de 30%. Servente merendeira, uma gratificação de 45% sobre o salário base, né? E a insalubridade, as serventes que estão ganhando ação, é porque estão ganhando na justiça, né? Por isso que é o 40% sobre o salário mínimo. Então não é 40 mais 30. Eu até escutei que acho que houve uma pequena confusão aí. Então não existe projeto
Não existe proposta de que vão pagar a gratificação de 70%. O que existe, já posso adiantar aqui, que nós cobramos da administração pública é que passem a pagar a insalubridade sem precisar entrar com ação. É essa a questão. Mas não é que vamos fazer uma lei para pagar a insalubridade. A lei já existe. Tanto que as serventes que fazem zeladoria estão entrando com as ações e estão ganhando. Então, só para deixar claro, o 40% não vai ser somado ao 30%. O 40% deverá ser pago pelo fato de trabalhar limpando o banheiro. Um local insalubre. Um local insalubre. O 30% continuará tendo 30%. Não haverá modificação para essas e para esses serventes. A única modificação, não é modificação, a única coisa que falaram é que vão pagar por bem e não vão esperar pagar por mal. Talvez um pouco da confusão é por conta que, como o salário delas estão achatado hoje, dá a impressão que é o mínimo, é o nível delas. Então, por isso que fica o 40% em cima do base e também o 40% em cima do mínimo e os 30% em cima do base. Mas a gratificação para servente, Tânia, e isso já estava na pauta, a gente ia comentar, a gratificação de servente continua sendo 30%. Isso. A Valquíria Moreira está fazendo uma pergunta ali que é interessante ainda com relação ao tópico anterior. Então, vai ser extinto o teste seletivo? Pelo que estão falando, vai ser. Pelo que estão falando, vai ser, mas tem um teste seletivo aberto, inclusive nesse momento, né? Tanto para professor quanto para servente, né? Lá no site da prefeitura. Por isso que a gente fala que a terceirização precisa de licitação, precisa de tudo isso. Não é uma coisa que vai ser implantada de hoje para amanhã. Exatamente. Né? E outro teste seletivo que deverá ser. Quem fez a pergunta foi a Silmara, não? Sobe um pouquinho, Roberto, fazendo um favor ali. Valquíria Moreira. Né? A princípio, o teste seletivo, em se fazendo a terceirização, talvez seja útil, mas não para as outras funções, só para servente por enquanto. Né? Isso, lembrando que o teste seletivo são 6 meses de contrato, Isso. prorrogável por mais 6. A Michele Silva está colocando ali, ó, 40% para a zeladoria da escola e 20% para a zeladoria da saúde. Não, veja, 40%, Michele, ela está falando da insalubridade. 40% para a servente da escola é para aquela servente que limpa banheiro. A servente, a zeladora da saúde, que limpa banheiro em grandes ambientes de grande circulação, também é 40%. O zelador que limpa banheiro da praça também é 40%. O zelador que trabalha limpando o banheiro na prefeitura é 40%. O que é? Né? O 40% é pelo fato de limpar banheiro de grande circulação. Não é pago para banheiro de pequena circulação. Mas na saúde tem um monte de gente que trabalha em hospital e o município só paga 20%. Por isso que tem muita gente que está entrando com ação, que lá pagam 20%, na escola não pagam nada. Na escola ou é 0 ou é 40%, ou é tudo ou é nada, vamos dizer assim, né? Mas para quem entra com ação, respondendo lá também a nossa amiga Michele, né? O 40% não é por ser de escola, o 40% é por trabalhar recolhendo o lixo de banheiro de local de grande circulação, né? A gente está falando aqui agora da servente porque é um assunto que veio bastante à baila agora. Porque tem mais de 200 ações no mesmo momento. Exatamente, Né? tem muitas ações no mesmo lugar. Mas nós já entramos no passado, por exemplo, para os zeladores de praça, tem para hospital. Oi, Roberto. Nós vamos falar na semana que vem, segunda-feira, sobre a questão das unidades de saúde. Aliás, o Roberto está lembrando que segunda-feira, aproveitando esse gancho da Michele também, nós já está marcado aqui, inclusive já está pré-pautado para falar sobre a zeladoria das unidades de saúde. Mas as pessoas que não estão aqui, não é saúde, educação, é trabalhar recolhendo lixo em locais de grande circulação do banheiro. A pergunta da Daniela Pereira é quase que uma pergunta do milhão ali, ó. Já tem data para começar o pagamento da insalubridade para todas? Então aí são coisas totalmente diferentes, né? A gratificação, a insalubridade. Algumas, judicialmente, já estão recebendo a insalubridade, né? O sindicato já conquistou esse direito a elas, né? Já entraram aqui com o escritório do Dr. Adriano, o Anderson, a Virgínia ali, o Malaquias e Zander. Então, algumas serventes, né, já estão ganhando. E a semana que vem pode sair o processo de outras, né? O resultado de outras. Todas elas... O que nós cobramos o município para todos passarem a receber. Isso. E pode, se o município quiser pagar, pode pagar a partir do mês que vem. Agora,
quando vai começar, porque foi o compromisso de começarem a pagar. Não depende disso de limite prudencial, não depende de nada, porque esse é um direito que está previsto na lei, está previsto na CLT. Eu estou falando da insalubridade. Insalubridade que não é despesa nova, Que é bom não é deixar despesa claro, nova, e né? não entra nem na 173, E né? não entra na 173 porque já está previsto na lei. A única coisa é que o município agora finalmente está se convencendo que tem que pagar, né? Isso, então, essa é sobe só um pouquinho, Roberto, fazendo um favor. Essa é a pergunta da Daniele Pereira com relação à insalubridade. Aí agora a gente tem a pergunta ali da Aline, que legal que tá até pelos tópicos ali que a gente planejou. Ó. Aline Ramos, e as auxiliares de cozinha? Desce só um pouquinho, Roberto, que tem mais uma pergunta que eu acho que é mais uma ali que falou até de valores já. Ali, ó. Da Sônia Vaz. Então, 45% de gratificação mais 40%. Agora a gente chega na parte das gratificações, que é uma coisa diferente de insalubridade. Vocês podem fazer um entendimento de equiparação de valores, mas não que é a mesma coisa insalubridade e a gratificação. É uma equivalência. Lembrando que há um bom tempo atrás, quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar, que criou-se uma gratificação para quem trabalha de merendeira ganhar 15% a mais. Por isso é 30% para servente e 15% para merendeira. Na prática está acontecendo o quê? Na prática, as serventes estão ganhando 40% de insalubridade e 45% de gratificação. São coisas distintas, né? Mas aí, quem trabalha na cozinha não está ganhando 40% de insalubridade e está ganhando apenas 45%. Então, qual que é a proposta? Mudar apenas a gratificação de merendeira, de subir de 45 para 85. Não é insalubridade, é mudar Isso. a gratificação, que hoje a merendeira recebe 45 e deverá receber 85. Aí, quando que isso acontecerá? Isso. Quando mudar a lei. E esse depende do limite prudencial. E esse depende- Esse não é igual à insalubridade que já está na lei, né? Que já não é Exatamente. considerado despesa nova. Qualquer adicional novo, qualquer aumento de gratificação que fosse de 45% para 46%, Tinha que ter é um limite. adicional novo, é um gasto novo do município. Então esse só não pode ser mês que vem, como o Adriano falou da insalubridade, da questão da insalubridade. Esse só pode ser a partir do ano que vem. Por quê? Duas coisas. A 173 e também o limite prudencial que fecha o quadrimestre em dezembro. Exatamente. E isso não adianta entrar com ação judicial nem nada, porque depende de lei municipal, tá? E também ali, então não é que vai ser 45 mais 40, não. É 45, vai mudar para 85. Lógico, 45 mais 40 vira 80, né? Isso. 85. Mas isso vai a título de gratificação, tá certo? E as serventes vão continuar ganhando o 30. E, a princípio, o município deve assumir que deve o 40%. E várias perguntas. E como é que fica as auxiliar de merendeira? Né? As auxiliares de merendeira também existe o compromisso da administração de criar uma gratificação de 70%. 70%. Não é 40% de insalubridade Isso. mais 30%. Não é 30 mais 40, Não é né? 30 mais 40. Uma gratificação só de 70% para a auxiliar de cozinha. Então nós teremos 3 tipos de gratificação em um município cumprindo o que se comprometeu, que nós acreditamos que vai, só que depende, né, Roberto, do limite prudencial. É. Né? Agora, então, essa para deixar bem claro, né, Adriano? Então, os 3 tipos de gratificações. 30 para servente. 30 para servente, eu ia começar ao contrário. 30 para servente, 70 para auxiliar de cozinha e 85 para merendeira. Lembrando que daí a servente, ela tem mais os 40% de insalubridade. Que não depende de lei municipal. Isso mesmo. Daí mantém a equivalência, né? Porque daí, em termos práticos, vamos dizer o seguinte, como, infelizmente, o salário está sendo salário mínimo, né? Em termos de valores, a merendeira vai ganhar um pouquinho mais, de valores finais. Mas não é... Hoje seria, o Roberto está fazendo a conta aqui, hoje seria R$165 que a merendeira vai ganhar mais a partir de janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, se abrir o limite Isso prudencial. que era mais ou menos a diferença dos 15%, né? Isso. Dos 30 para os Que já era, 45, por isso que né? não é equiparação, vão manter a equivalência que já tinha antes, segundo o compromisso, e vão resolver, em tese, o problema da auxiliar de merendeira. Exato. O Roberto, se quiser descer ali para a gente ver mais alguma, ou tem...
A Tânia Lazarete disse que foi a Secretaria de Educação, passou numa reunião e falou que as serventes de fora, né, que são as da limpeza, que gostariam de ir trabalhar na cozinha. Deu certeza. Mas isso depende de cada um, né? É. Pode Tem ser. pessoas que têm o perfil para fazer a limpeza e tem pessoas que têm o perfil para fazer a merenda, né? Assim como tem o professor que tem o perfil para educação infantil, o professor que tem perfil para o ensino médio, perfil para séries iniciais, né? Aí vai do perfil da pessoa. A Carla e o Marcelo, ele tá dizendo, só acredito vendo. Mas essa possibilidade está mais perto do que nunca. Mas de fato, o aumento da gratificação é compromisso da administração. Nesse ponto é verdade, Marcelo. Marcelo não, a Carla está comentando e marcou Marcelo e Manuel. E o Roberto está complementando que não há divergência entre o governo e o serviço. É um consenso de todos. O governo, eles estão entendendo a gravidade do problema, querem resolver, só que essa questão do aumento da gratificação depende do limite prudencial. Isso, exatamente. Daí de fato, né, digamos que termine o mês de dezembro e continue acima do limite, não pode acontecer. A Valquíria Moreira. Esse teste seletivo em aberto, 1.100 foram aprovadas. Uma coisa é ser aprovada, outra coisa é ser chamada. Isso. Por isso que você vê um CR, é cadastro de reserva. Qualquer concurso que você faz que esteja CR, o cadastro de reserva não é nem obrigado a chamar. Mas é porque a Valquíria falou, de fato, eu até entendo o que ela está falando aqui. 1.100 foram aprovadas. Porque não foi feito ainda teste seletivo para 2022. A Valquíria já está achando, e nós temos certeza, inclusive vai faltar a servente, e ainda não foi feito o processo de terceirização. Então, o que a Valquíria está falando, e é uma questão que a gente tem também batido várias vezes. Que é a falta aqui. de servidores. É a falta de servidores. 2022, as aulas agora estão voltando, né, completamente, e, de fato, não é o nosso papel. Nós não organizamos o processo seletivo aqui. Mas assim, ainda volto, sobe ali um pouquinho só, Roberto, eu que tinha entendido errado a mensagem da Valquíria, até peço desculpa, ela colocou ali que 1.100 foram aprovados, né, mas que 1.030 já foram chamados. Mas agora com essa questão, seja da gratificação ou da insalubridade devida realmente, isso muda o cenário do chamamento Porque uma coisa é quando a pessoa ia ganhar R$440 a menos. Quando ela vê que agora tem a possibilidade desses R$440, se torna mais atrativo o teste seletivo. Sim, mas veja, o que ela fala é que só tem 70 na fila. Mas é que tem o teste seletivo novo agora, né? Esse teste novo que está comentando que tem que começar Não, a chamar. esse teste que tem 70 na filas é um teste velho. É um teste velho. Agora, no finalzinho de outubro, foi aberto um teste novo. Tanto para professor de 20 horas, de 40 horas e de serventes escolares. A Sandra, daqui a pouco, depois de um pequeno intervalinho, vamos falar de remoção também. Isso. A Rosana tá colocando ali, Jackson, explique novamente, por favor. Cheguei agora. Mas explicar o que novamente? Coloque aí, Rosana, fazendo um favor. Sandra Silvestre, e a remoção? Porque não vai... Esse da remoção a gente já fala. Tânia Lazarete, essa arrecadação de 1 bilhão. Então, Tânia, mas não, 1 bilhão não tá adiantando arrecadar 1 bilhão porque o gasto já ultrapassa bastante, né? A Tânia tá falando ali com relação, com certeza, ao que o município arrecada e o que tem que pagar com serviço de pessoal. Tá. Essa arrecadação precisa subir ainda mais para o limite prudencial diminuir ou a prefeitura gastar menos com servidores, que seria a exoneração de metade, pelo menos, dos cargos comissionados. Lembrando, duas perguntas, da Suzamara e da Sandra Silvestre. As duas têm. Servente escolar de teste seletivo, a mesma coisa que nós respondemos. O que dá direito à insalubridade é recolher o lixo de banheiro de grande circulação. Não é o cargo da pessoa, né? Então, efetivamente, tem direito, sim. Não pagam, mas tem direito. Né? E isso, quando contratarem empresa terceirizada, a mesma coisa, porque isso está na CLT, não é uma lei municipal, né? A questão também, só um pouquinho só para finalizar esse do teste seletivo, Adriano, é até bom que a gente já teve questionamento. Gente, o teste seletivo, ele tem os mesmos direitos que o concursado. Os mesmos direitos, né? não tem estabilidade. Perguntaram até de votação em diretora, o teste seletivo vai votar normalmente no dia 3 de dezembro na candidata que ela ou ele bem entender. E logo depois... O sindicato também, né? Se o teste seletivo, se for filiado ao sindicato, vota também. E também aqui, voltou para trás, a pergunta foi a respeito ali da... Qual foi a pergunta mesmo que fizemos? Eram duas perguntas que eu vi. Uma era de quem tem direito. E a outra
mais para trás um pouquinho. Não. E quem não entrou com a ação vai receber insalubridade? Pois é, Sandra, é esta que é a proposta do município, passar a pagar para quem não entrou, inclusive. Essa que é a proposta. Não os atrasados, né? Os atrasados é só quem entrou com ação Os judicial. atrasados é só quem entrou com ação E quem judicial. ganhou, lógico, E quem ganhou, exatamente. Então a proposta, Sandra, repetindo aqui, é o município se comprometeu a passar a pagar. É essa que é a questão. Gente, da remoção a gente já fala daqui a alguns minutinhos. Alice, eu acho o contrário. Aí que as merendeiras estão sobrecarregadas com excesso de serviço na cozinha. E se não valorizarem as merendeiras, a maioria quer sair da cozinha. Mas é bem por isso mesmo. E as meninas de fora querem entrar na cozinha. Então, mas é esse... Nem querem entrar na cozinha. Mas é por isso que vai esse aumento da gratificação para os 85%. E 70% para auxiliar. Para auxiliar. A Mari Pereira. Olá, boa noite. Sei que não tem a ver com o assunto, mas aproveitando o embalo, como ficará as férias dos servidores que estavam afastadas por grupo de risco, que é o meu caso? Olha, não sabemos como é que o município vai atuar com isso, né? Exatamente, isso. Que era outra situação que eu ia comentar. Tem que ver cada situação. Por que está afastado, se teve teletrabalho, se não teve trabalho, quanto tempo que ficou, qual foi o momento, né? Esse é um assunto que pode entrar em contato a... Mari, 988736023 ou no 3028-0198, pode ligar aqui no sindicato das 8 às 18 ou passar aqui. Porque é complicado, são muitos casos aqui, né? Sobre a Rosana, sobre a gratificação das serventes merendeiras, a insalubridade, quem tem direito, o que muda? Não muda nada. Insalubridade, como, né? Já falamos algumas vezes. É que a Rosana, acho que ela tinha perdido o começo. Ela que tinha pedido. Isso. Tá bom. E como ela, muitas outras podem ter chego agora, né? Então, Rosana, para as merendeiras, a proposta do projeto é o quê? Que vá para 85% a gratificação das merendeiras, 70% para as auxiliares de cozinha ou auxiliar de merendeira, e continua 30% das serventes que fazem a limpeza, pagando a insalubridade de 40% para essas serventes que fazem a limpeza. Isso, que não tem, isso não vai alterar mesmo. O Roberto está abrindo a página da prefeitura ali, eu acho que ele... Mas enquanto isso a gente... sobre o concurso ele está vendo. Do teste seletivo. Amanda, tem teste seletivo de servente aberto? Quando entro na aba do concurso, o último que aparece foi em 2018. Olha, eu tenho quase certeza, eu acho, até o Roberto, se puder abrir ali o site da prefeitura, então, teste seletivo 1 de 2, professores 20 horas, professores 20 horas e 40 horas. É por isso, de fato, que aquela companheira nossa, esse processo está atrasado, a Valquíria comentou. Isso. E, de fato, né, talvez eles vão fazer já, porque tem que ter, né? Senão, como é que vai fazer isso? Tá na 1032, a Gisele de Jesus Lascos foi a última servente chamada. A convocação foi ali no dia 5 de novembro, faz uma semana, portanto. Então, de fato, o teste seletivo é somente para professores de 20 e 40 horas. Não sabemos se vai ter teste seletivo, porque agora estão falando de terceirizar. Pois é. Eu tava crente que tinha um teste seletivo de serventes aberto, até peço desculpa. A Valquíria tá colocando, creio que não apenas professor. Isso mesmo, Valquíria, você tava certa. É só para professor mesmo. A Aline Ramos ali embaixo, eu acho que é só para professores mesmo. O Roberto já entrou ali. Obrigado, gente. Por isso que é bom a interatividade da live, né? Tem teste, são as mesmas perguntas, né? Eu acho que dessa parte ainda, sem falar da... Acho que se tiverem mais alguma dúvidas aí, se vocês quiserem colocar ali... Sobe só mais uma ali, Roberto. Já repetimos para ela, já colocou até obrigado. Teve alguém ali que perguntou do recesso, enquanto tem ali, a Aline. E o recesso? Gente, o recesso segue normal, a gente já falou dentro do Canhão na Web, as férias em janeiro e o recessinho ali a partir do dia 24, né? Lembrando que o último dia de ano letivo de 2021 é no dia 23. Então, a gente vai para um rápido intervalo, né, Roberto e Adriano? Que daí agora a gente vai falar da questão da remoção, né, que é mais uma que está causando aí a remoção em âmbito geral, mas também principalmente das serventes, que chegou a informação que não terá remoção das serventes. E eu me despeço aqui dessa parte da live até semana que vem, em alguma edição extraordinária, né? Tem uma pergunta aqui, Adriano. Alice, quer dizer que as merendeiras não tiram lixo, não estão sujeitas a explodir uma panela de pressão e acertar nelas. Temos que ser valorizadas, pois não somos merendeiras, somos cozinheiras, pois merendeiras só fazem
um suquinho e serve uma bolacha e não mexe o fogão. Na realidade, não existe profissão de merendeira. Somos realidade de cozinheiras. Então, assim, antes do Adriano falar, se o Roberto puder deixar ali para a lista, na realidade, todas são serventes, né? Exatamente. Todas são, o cargo é servente escolar e estão na função de merendeira. Com relação, Alice, a tirar o lixo da cozinha, esse lixo da cozinha não entra como a insalubridade, porque esse lixo é o lixo de vocês ali da cozinha, não é o lixo de grande circulação como os banheiros, que é o que coloca, né, é o que prega a súmula 448. Lembrando, Alice, que de fato eu concordo com você inteiramente, né? Existe o risco, e eu já estou aqui nessa militância como dirigente sindical e advogado há mais de 30 anos. E já vi alguns casos de explosão, né? Mas o que diz o que é insalubre é uma portaria do Ministério do Trabalho, né? A portaria 3.178, aliás, 3.214 de 1978. É ali que está escrito que é insalubre. E nessa portaria está escrito que recolher lixo urbano é insalubre 40%. E o que é jurisprudência? Súmula 448 que o Jacques comentou aqui. Existe o entendimento na justiça que retirar o lixo de banheiro de grande circulação dá direito à insalubridade porque se equipara com lixo urbano. O lixo da cozinha não é um lixo de grande... Aliás, o lixo do banheiro da cozinha, não o lixo da cozinha. O lixo do banheiro da cozinha não é um lugar de grande circulação. Porque, em tese, quem usa o banheiro da cozinha deve ser só... A merendeira, auxiliar de merendeira, ou cozinheira. E o próprio auxiliar... lixo da cozinha, né? Que é resto de alimento. Só que o lixo da cozinha não é o que dá direito à insalubridade. E ela colocou da panela de pressão ali, ela deve pensar na questão da periculosidade, né? Que infelizmente também, né? Periculosidade é uma outra situação. Artigo 193 da CLT, nós achamos que mérito sim, mas o que a lei fala? Periculosidade é quem trabalha com explosivo, inflamável, mas não é qualquer explosivo e qualquer inflamável, por exemplo, não é bujão de gás e não é fogão e também não é panela de pressão. Essa mesma portaria 3.214 fala que tipo de explosivo que é. E, infelizmente, não tem, embora eu reconheça realmente que o risco existe mesmo. Até uma informação legal, Adriano, que você está colocando, porque o que acontece? Uma coisa é o Jackson achar que você tem direito, o Adriano achar, só que se entrar na justiça vai perder, né? Isso, infelizmente, é o que está na lei mesmo, né? E quem trabalha também com moto, né, como motociclista, e quem trabalha com segurança pessoal ou patrimonial. Estes são os que dão direitos à insalubridade. O Roberto até tem comentado várias vezes aqui que trabalhar hoje na UPA Santa Paula, né? Que tá, nossa, é um serviço super perigoso. Na Santana. Só colocar ali, ó, a Lorilda Palhano. E o lixo do refeitório, como fica? É bastante movimento no refeitório. Gente, a súmula 448 é o lixo, é o papel higiênico, né? Vamos ser bem claros. É o lixo do banheiro. É o lixo do banheiro, é o papel higiênico que as crianças, né, limpa e joga lá na lixeirinha. O lixo do refeitório, esse não do refeitório, da cozinha, pode ser lá na Aldo Bonde, que tem mais de 800 alunos, 1.000 alunos. O lixo do refeitório, que é lixo orgânico, esse tipo de resto de alimentos, esse não entra como insalubridade. Isto. E ali a gente já fez um cursinho básico de insalubridade, né? Aliás, depois o Danilo, enquanto eu e o Adriano falam, se ele quiser jogar uma imagem que tem ali... A Marli comentou, nós não temos banheiro, só nosso da cozinha. Não tem, mas a insalubridade não é por usar o banheiro, é por limpar o banheiro. Tá aí, ó, imagens de uma das perícias que a gente fez, né? Ó, sempre tá indo alguém da Secretaria de Educação, o perito, né? E alguém do sindicato representando o trabalhador, né? Então, mais uma pergunta ali, só antes de encerrar minha parte, depois dessa... Não, depois da lista lá... Teve uma que perguntou, olha... Do 20%. Não, baixa. A próxima. Jane... E quem ganha os 20% da cozinha sofrerá... São coisas distintas. Algumas cozinhas, pouquíssimas cozinhas, é bem de verdade, né? Geralmente de escolas menores, né? Estão tendo o direito a receber o adicional de insalubridade. Vai ser 85, vai ser 85. São coisas distintas.
né? Então, essas poucas pessoas que ganharam 20% vão receber enquanto estiverem naquela cozinha. Eu acho Mas que são coisas distintas. é bom deixar claro, né, Adriano? Insalubridade, seja de 20% ou de 40%, Não tem a ver com a é classificação. uma coisa. A gratificação, seja de 30%, de 70% ou de 85%, é outra coisa. Quem não entrou com o pedido de insalubre pode entrar, claro que pode entrar ainda, né? Isso, a Vilma? qualquer momento, a qualquer Vilma tá momento. perguntando ali, só vir aqui no sindicato ou já ir direto ali no escritório do Dr. Adriano. O que são Renato duas está lembrando que a quadras UPA pra baixo. Santana, né? Nós estamos falando a respeito do perigo, é perigoso, só que a lei não periga. Quem trabalha em farmácia também, não no servidor público, né? Trabalhar em farmácia hoje em dia é um perigo, para viver sendo assaltada. Eu tenho uma prima minha que trabalha em farmácia, em 6 meses ela foi assaltada 4 vezes. Mas não tem direito à periculosidade porque a lei não prevê isso, né? Ah, Jackson, mas já está tudo certo isso ou ainda vai para a Câmara? Os adicionais têm que ir para a Câmara. E o limite prudencial precisa E o estar. limite prudencial. Só que assim, o mais importante, né, Adriano, é que a gente já vê uma vontade do governo Isso. em resolver esse problema, né? Acho que é isso agora. Podemos ir para o intervalo, então, até semana que vem? Isso, o Adriano se despede até semana que vem. Com certeza vocês podem mandar as dúvidas no 988736023 que nós vamos respondendo ao longo da semana. Hoje nós já tivemos 5 perícias pela manhã, amanhã tem mais perícias pela manhã e também de limpeza à tarde. A Tânia Lazarete, a prefeitura tá passando na conversa? Não, a gente não entende como isso, Tânia. A gente entende realmente que eles sentiram que vão ter um problema bem grande pro ano que vem, que é a falta da mão de obra de vocês na cozinha, e eles precisam, mas acontece que precisa o limite prudencial abaixar para essa gratificação acontecer. Suzana Mara Nunes, como posso entrar para pedir a insalubridade? Esse é só vir aqui no sindicato que a gente já te encaminha ali para o escritório do Dr. Adriano. Rápido intervalo e já voltamos com a remoção. Nós voltamos aqui agora com mais uma substituição na equipe do Sindserv, a Suderge informa. Agora o assunto que bombou aí o final de semana, que foi a questão da remoção, Roberto. Acho que é bom deixar claro que a primeira parte, né, que não só serventes, mas tem como o Renato Risseto, que estava acompanhando a gente ali, um abraço, tem professores acompanhando, escriturários, assistente de educação infantil, comunidade, enfim, vários cargos, também falando já da remoção como um modo geral. A remoção vai acontecer, né? Vai, o processo de remoção, né? Nos próximos dias a Secretaria de Educação vai estar informando as datas e o procedimento. O que chegou para nós no final de semana, em especial hoje de manhã, é com relação à remoção das serventes escolares, de quem está no cargo de servente escolar. E realmente nós confirmamos que a Secretaria eles estão estudando uma alteração na questão da remoção das serventes escolares. Qual que foi a explicação da SME com relação a essa mudança? Porque como eles estão abrindo esse processo de essa licitação para contratação de serventes, de pessoas para limpeza, eles têm que quantificar os locais onde está faltando. E são muitos, acho que, ao que me parece, quase todas as unidades escolares estão com déficit de pessoal de limpeza ou cozinha. Então, o que eles falaram? Que eles estão verificando, fazendo esse levantamento para poder apontar no processo lá da contratação. Então, segundo a SME, vai ter uma mudança na questão da remoção das serventes escolares. Eles não detalharam, eu até pedi mais detalhes de como que será, não detalharam porque essa semana que eles estão definindo, então eles nem divulgaram ainda os detalhes nem para as diretoras, enfim, para a direção das unidades escolares, porque ainda faltam alguns ajustes, mas pelo que eles falaram vai ter mudança. E é claro que a gente tem que esperar acontecer a situação para que a gente possa verificar se isso vai trazer prejuízo aos nossos trabalhadores, enfim, à unidade escolar ou para a própria SME. Se o sindicato perceber que é algo que traz um prejuízo aos trabalhadores, é claro que a gente vai interceder, a gente vai
conversar com a secretaria se houver necessidade de mudanças, a gente vai dar sugestões, enfim, aquilo que o sindicato faz habitualmente. Então, a informação que sim, que vai ter uma alteração na forma de remoção ou da escolha de vagas para quem atua no cargo de servente. Daí fica aquela dúvida, né? Mas só para servente, para merendeira, para auxiliar também, né? Ainda não tem esses detalhes. Hoje, que surgiu, acho que teve uma reunião na sexta-feira com as diretoras e a partir de hoje começou a circular a informação. Mas repetindo, essa semana que deve ter a definição por parte da SMED como será. E a partir daí que o sindicato vai estar acompanhando para ver como que será esse procedimento. Isso, a normativa, né, Roberto, nem foi enviada para as escolas ainda, né? Tá em redação final, vamos dizer assim, né? A gente acredita que logo chega para as escolas, até porque as escolas também estão fervendo por conta que tem o processo eleitoral, né, nas escolas, então tem várias coisas acontecendo também. E muita gente perguntou também, a remoção dos professores acontece normal? Como que fica essa parte? Tanto o processo de remoção, né, para quem não acompanhou a live desde o início, surgiu alguns boatos de que o recesso de final de ano, os servidores da educação não ia acompanhar o Estado, dar somente 30 dias de férias. Então sairia dia 24 de férias, 24 de dezembro, e voltaria dia 23 de janeiro. Lembrando que o Estado também voltou atrás, né? Anteciparia, então não existe nada disso. Não sei se chegou a ser ventilado, mas a gente conversou com a secretária de Educação. Ela falou que vai ser o recesso normal, como nos anos anteriores, né? Sai agora no final do ano e retorna no início de fevereiro. Estão definindo ainda o dia, sei lá, se é dia 1º, 2 ou 3, mas logo chegará essa informação. Então, o processo de remoção das serventes terá algum tipo de mudança, sim. E até, voltando um pouquinho ali no assunto, né? Surgir mais alguma dúvida que a gente esclarece, voltando um pouquinho no assunto ali da ação, né? Quem não entrou com a ação, e também da questão, acho que é a Alice que colocou ali sobre a questão do trabalho, da dificuldade que tem do trabalho na cozinha, né? O risco de uma explosão de uma panela, de se queimar, enfim, todo aquilo que tem dentro da cozinha das unidades escolares. Com relação a quem não entrou com a ação, antes de vir no sindicato ou lá no escritório jurídico, é importante entrar em contato para verificar a questão da documentação, né? Quais os documentos que são necessários para de repente não vir perder a viagem. É bom, e manda um WhatsApp, liga no escritório, liga aqui no sindicato para saber bem certinho o que precisa trazer e o horário de atendimento do escritório também. Mas essa da insalubridade eu já fiz o dever de casa, já faz uns 2 anos, né, que a gente tá nessa, desde que, antes da pandemia, né, que a gente começou, você precisa trazer os documentos pessoais, CPF, RG, a carteira de trabalho profissional e também o seu comprovante de residência. Então são esses 4 documentos, RG, CPF, comprovante de residência e a carteira de trabalho para poder fazer o pedido. Então, os documentos o estagiário tá em dia. O Jackson já esclareceu, ele só liga ali no escritório para ver o horário de atendimento, né, do escritório do doutor Adriano ali com a Débora, ela já informa bem certinho. Teve a pergunta da permuta ali, ó. A Tânia, foi dito permuta para serventes e para merendeira, remoção. Então, isso que foi dito, a gente está esperando ainda a confirmação no documento, porque às vezes, não só nesse caso aqui da educação, a gente que já está há bastante tempo nos sindicatos, às vezes você fala uma coisa e se escreve outra. Então, por isso que a gente sempre faz baseado ou no decreto, na normativa, naquilo que é escrito. Mas se foi dito isso, provavelmente seja por aí, né, Tânia, a questão da permuta. Mas a gente vai esclarecer. Olá, a Mary Pereira, sou lotado no Djalma, anteriormente lotado no almoxarifado da merenda escolar. Limpava 3 banheiros com fluxo de pessoas consideráveis. Entrei com ação de insalubridade retroativa. Isso procede? É aí a perícia que vai verificar. Nós não pegamos no teu caso um bem específico, Mary, porque normalmente os casos eram, eu era servente e depois voltei a ser merendeira, limpando o banheiro. Ou auxiliar de cozinha. Entra com a ação separado, né? O nosso jurídico, ele separava os períodos que se trabalhava na limpeza do banheiro, coleta de lixo, ou na cozinha, seja como auxiliar ou cozinheira. De um outro local de trabalho que você citou ali, que é acho que é do barracão da merenda, de um outro local que eu me lembro não vi nenhum caso. Então a gente vai verificar com o doutor Adriano se nesse caso o perito vai fazer a perícia lá no seu local de trabalho anterior, que também é da educação, mas não é uma unidade escolar. Então isso colocando que só tinha ela. Só tinha ela lá. Então isso a gente vai verificar, até deixa anotado ali, já que se for um favor, para não esquecer para a gente ver o caso específico da América, que é diferente dos demais.
a Sandra Silvestre. Foi repassado para nós que teria, não teria remoção, né? Então a gente realmente precisa esperar para ver essa normativa como que ela vai vir, né? Pelo que a gente está entendendo que foi dito eu trabalho em uma escola, quero mudar, eu vejo que já quer trocar comigo, faço um processo, um SEI, para a gente trocar de lugar. Parece-me que é isso que foi colocado para vocês. Então a gente vai esperar essa semana a confirmação para poder repassar assim de forma, digamos, oficial. E também ali a questão da Alice, ela comentou a questão da cozinha, do risco que existe na cozinha, da dificuldade do trabalho, um trabalho também mais técnico por produzir alimentação para dezenas, centenas de alunos, centenas de alunos, que realmente não é uma merendeira que faz a merenda, o chá, a bolacha, o Nescau, né? Realmente hoje... Era igual na nossa época, né? É uma cozinheira mesmo, é uma produção de alimentos não só em grande quantidade, balanceada, acompanhado por nutricionista, como diria o ex-prefeito, o chefe de cozinha. Lembra que o Marcelo já falava do chefe de cozinha? E é verdade, o trabalho que eles fazem assim é de cozinheira profissional. Então não é uma simples refeição, um simples lanche, né? Por isso, Alice e as demais, que nós já há um tempo estamos reivindicando uma gratificação maior. O doutor Adriano explicou que infelizmente não cabe periculosidade, não cabe insalubridade em 40%. Pouquíssimos casos conseguiu 20%, pouquíssimos. A grande maioria nem isso a justiça está concedendo. Então por isso a nossa reivindicação de 85% de gratificação para valorizar esse trabalhador que está na cozinha e que é uma mão de obra que não é tão simples de substituir por causa da formação que elas têm. E, enfim, também tem que ter aptidão, não é tão uma coisa. Eu gosto de cozinhar já. Você, Malemar, o miojo você faz, né? Não, no churrasco eu vou bem, mas no churrasco. Eu gosto de cozinhar, mas uma coisa eu cozinhar lá em casa, para mim, para Valentina, para Ana e para Rafa. E outra coisa é você cozinhar para centenas de alunos, de crianças. O Danilo joga a imagem de novo ali, a gente tem a quantidade de panelas ali. Eu acho que não sei se bem nessa escola a gente tinha bastante. Lá, isso, o vídeo. A Terezinha Dantas, mandar um abraço pra Terezinha que tá nos acompanhando. Tava começando a colocar Olha o tamanho das panelonas, já que isso ali pesado. Exatamente. Quando a servente vai pra cozinha, quando começa a trabalhar, vai bonito, mas chega uma altura, essas panelas ali é bico de papagaio, coluna, tudo estrupiada, porque realmente é um trabalho pesado, além de técnico, do risco que existe, é um trabalho pesado, cansativo. E por que a gente tá colocando essas imagens também, Roberto? Se o Danilo quiser voltar ali para nós, a gente tem ido em todas as escolas, CMEs, porque como são 152 locais, se eu não me engano, 86 escolas e 56 CMEs, são 152 locais de trabalho, né, da educação entre escolas e CMEs. Cada cozinha é cada cozinha. Então o perito ele vai medir ali do lado do fogão, onde que a merendeira auxiliar ficam, elas estão acompanhando, né? A gente tem ido em todas as perícias, já faz, não vou dizer nem meses, já faz anos, porque a gente começou lá em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Ele muda o tamanho da cozinha, a circulação do ar, a incidência de calor, a janela grande, a janela pequena, tem exaustor, não tem exaustor. Eu acho que a Jane tá acompanhando ali, a gente foi na escola dela, lá no CEMEI Marici, lá tinha uma corrente de ar que ela viu que infelizmente ela não deve ganhar insalubridade, né? Claro que não foi analisado tudo ainda, mas ela acompanhou ali, ela sabe, ela tinha ciência que ali a cozinha que ela estava naquele CMEI tinha um fluxo de ar, uma corrente que estava numa temperatura mais amena um pouco. E a gente tinha acabado de vir de outro CMEI que tinha dado mais de 30 graus no aparelhinho. Lembrando que não são apenas os graus Celsius, porque se fosse só o grau da temperatura ambiente, a sala da diretora, a quadra lá na educação física, se fosse medindo o termômetro normal, passava, dependendo do dia, passa de 35 graus fácil. Mas não é assim a medida, né? As serventes, as merendeiras, as auxiliares de cozinha estão acompanhando e estão vendo que é realmente uma luta, é um estudo técnico ali. Por isso que é o perito judicial, né, Roberto? É bom deixar claro, o perito ele não defende nem o trabalhador e nem a Secretaria de Educação, no caso a Prefeitura. Ele tem uma visão técnica, né? Isso. E depois tem o juiz ainda para julgar. E nós podemos concordar ou não com ele, mas é a perícia técnica e o juiz que vai avaliar o levantamento que ele fez. Ó, a Jane tá ligada lá, ó. Um abraço pra Jane também. A gente esteve lá no Marici quinta-feira. E a questão da insalubridade, já que a gente sempre ressalta, é importante a gente falar isso, as serventes, por exemplo, estão ganhando. Muitos podem entender assim, é uma conquista, uma vitória você ter R$440 de insalubridade, ou as poucas merendeiras estão ganhando 20%.
Mas assim, em termos do Poder Judiciário, a lei, ela entende que quem ganha a insalubridade não é uma vantagem, é uma penalidade para o trabalhador. Então, quem recebe insalubridade é porque é um local mais insalubre, é mais penoso, ele vai trazer, de certa forma, um prejuízo para a tua saúde, a curto ou a médio, longo prazo. Vou dar meu exemplo, sempre pego o meu exemplo. Eu trabalhava no matadouro municipal. Trabalhei 3 anos e pouco no matadouro antes de vir para o sindicato. Lá eu ganhava 40% de insalubridade também. Mas pensa num lugar insalubre. Eu via aquelas pessoas que estavam ali há 20, 30 anos, gente com reumatismo, com problema na coluna, enfim, porque o local era muito insalubre. Então, quando você fica trabalhando muito tempo exposto a um local desses, a tua saúde vai ser prejudicado. Por isso que você recebe um valor. É claro que o valor pecuniário, o valor em dinheiro, não vai compensar o prejuízo que a saúde tua vai ter. Mas é uma forma que a lei encontrou para não recompensar, mas para ter essa valorização, né? Mas ela não é algo bom. A justiça e a lei não vê como insalubridade como algo bom, é algo ruim. Pergunta ali da Regina Ivonei Badio. Se começarem a pagar a gratificação de 85% para as merendeiras, caso elas ganhem na justiça os 20% da insalubridade, passarão a receber 85% de gratificação mais 20% de insalubridade? Bem isso, Baggio, como que é o nome da Baggio? Regina Badio. Regina Ivonei Baggio. É bem isso, Regina. Insalubridade é uma coisa, gratificação é outra. Então, não dá para dizer sorte, porque como eu falei, assim, insalubre não é uma coisa boa, insalubridade não é uma coisa boa, mas realmente, aprovo, baixou o limite prudencial, a gente vai voltar naquele... Houve uma reivindicação por parte dos trabalhadores, juntamente com o sindicato, fizemos uma assembleia aqui, não lembro se foi em setembro, agosto, setembro, não vou me lembrar, mas fizemos uma assembleia aqui no sindicato, porque nós tínhamos um problema, a merendeira estava ganhando menos que a servente, e anteriormente, lá em 2018, 2017, a merendeira sempre ganhou mais que a servente, tinha que arrumar isso, lembra que eu falava, não é tão simples para isso acontecer, isso nós falamos na assembleia, sempre falamos. Precisamos reivindicar, né, questionar o governo para aumentar a gratificação de vocês. É uma das alternativas. Outra que teria, abrir concurso público para cozinheira, para chefe de cozinha. Concurso público, quem está hoje, se não passasse, sairia da cozinha e ir para fora. Então, algumas alternativas. Outra, terceiriza toda a cozinha. Contrata uma empresa lá para fazer a merenda para as crianças. Enfim, mas nós indicamos que essa seria a melhor alternativa, juntamente com os trabalhadores, e apresentamos para a secretária de Educação, Simone Neves, para o secretário de Recursos Humanos, Maurício Silva, e também para o secretário de Fazenda, de Finanças, Cláudio Grokowski. E na última quinta-feira, foi nessa última quinta ou na quinta anterior? Na quinta anterior. Na quinta anterior, nós tivemos uma reunião com todos esses secretários, também o procurador-geral, que é vou chamar assim de chefe dos advogados da prefeitura, e colocamos isso, já tinha uma discussão, e todos concordaram, realmente, para solucionar a questão da merendeira, é somente aumentar a gratificação de 45 para 85. Então, eles entenderam a nossa reivindicação e acataram o pedido dos trabalhadores do sindicato. O que precisa para isso acontecer? Aí é uma questão de lei. Tem que baixar o limite prudencial para que o município possa enviar um projeto à Câmara de Vereadores. Se não baixar o limite prudencial de 50 para 51,3 ou menos, hoje está em 52,26. Então está um pouco acima do 51,3. Tem que baixar esse limite, aí o município tem a permissão de mandar esse projeto para a Câmara, assim como o projeto dos motoristas, que também tinha sido já decidido e não foi enviado. Então esses dois projetos que estão, e também o plano de cargos dos demais servidores. Então há essa proposta aceita pelo governo para solucionar esse problema. Essa merendeira aprovou a lei, passo a ganhar lá fevereiro, março, né? Fevereiro, março, passei a ganhar 85%. Saiu minha decisão, ou já tenho a decisão da justiça de 20%. Vou ganhar os 85% da minha gratificação, por ser merendeira, e mais aquilo que a justiça mandou pagar de 20%. É isso que vai ocorrer. Isso, a Tânia ali, insalubridade não depende deste limite? Isso mesmo, a insalubridade não depende. Não. A gratificação depende. Eu vou pedir só pro Carlos subir um pouquinho ali, ó. Mais uma... A Lourdes Paulino Lacerda. Foi dito que só teria remoção para quem quisesse assumir a cozinha. Acho que essa história de não ter remoção é só para acalmar as merendeiras que estavam alvoroçadas para saírem da cozinha. Mas se realmente aconteceu isso e der certo os 85%, né, Roberto? Aí o problema, de fato, está resolvido, né? Uhum. E alguém pode perguntar, Roberto, Jacos, e se não der certo os 85%? Porque hoje até eu atendi uma servidora, ela falou, Roberto, não vou poder acompanhar a live onde eu moro, o sinal da internet é muito ruim, pode me adiantar alguma coisa? Expliquei para ela rapidamente, e ela perguntou, mas
e é garantido que vai o projeto para a Câmara? Eu falei, não tem garantia. Eu não posso garantir isso, o sindicato não pode garantir isso, nem a professora Simone e nem outros membros do governo, porque depende de um cálculo, como que é feito esse limite prudencial. Então já responde a Rosana. Ela falou, e como que abaixa esse limite? Isso. Esse daí, eu acho que todo mundo quer saber isso, né, Então, Roberto? ele não é tão simplesinho assim, mas resumidamente, ele é feita uma avaliação. A cada 4 meses é feita uma avaliação das contas do município, vamos chamar assim. O que eles avaliam? O quanto que o município gastou com o pessoal, se gastou mais hora extra ou menos horas extras, com mais comissionados ou menos comissionados, e quanto que é a receita do município. Se o povo pagou menos IPTU, mais IPTU, se teve mais receita do ICMS, se teve mais receita também que influencia a questão do IPVA, está tendo blitz agora, vocês que passaram pela rua, que dirigem, viram blitz da polícia. Então, arrecada mais IPVA, uma parte vem para o município. Que mais? ITBI, pessoas venderam mais casa, compraram mais casa, é mais imposto que entra para o município. Então, tudo que entra de receita e o que sai de despesa de pessoal é feito uma continha para ver se o limite fica acima de 51,3, que daí trava tudo, ou se fica abaixo de 51,3, que pode ser enviado os projetos para a Câmara. De forma resumida isso. Quem que controla isso? Não tem como controlar. Como que o secretário de Fazenda vai controlar quantas pessoas vão pagar IPTU no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro? 4 meses. Não tem como ele controlar. Inclusive tem agora uma promoção, vamos chamar assim, para as pessoas quitarem os impostos atrasados com desconto. Empresa também conta isso. Tem o ISS também das empresas que tem. Então, se mais pessoas aderirem a esse programa para pagar os impostos atrasados, mais dinheiro entra na prefeitura. Inclusive, ele falou brincando na reunião, lógico, né, um abraço pro Cláudio também, que já fala pros servidores que não pagaram o imposto pagar, né, o IPTU, né? Então, claro que ele é o secretário de Fazenda, ele depende de mais receita e ele espera que as pessoas paguem mais os impostos. Claro que em período de pandemia, de crise, uma das primeiras coisas que a pessoa deixa de pagar é o IPTU. Né? Não pode deixar de pagar a luz, porque senão corta a luz, corta a água, mercado tem que comer, remédio tem que tomar. E a pessoa, putz, faltou dinheiro, deixa de pagar o IPTU naquele mês, no outro mês, e vai, às vezes esquece e vai indo, né? O IPVA também, às vezes a pessoa fica menos risco, mas não paga o IPVA porque não sobrou dinheiro. Né, mas cai na blitz, tem que pagar. Então, ninguém tem essa resposta. Vai baixar ou vai subir? Não tem. Somente no mês de janeiro que a gente vai saber, porque agora tem final de ano, tem 13º, férias, aumenta um pouco a folha em dezembro. Se aumentar a receita, 1/3 de férias é para quase metade da prefeitura, né? Que é o pessoal da educação. Então, tudo isso influencia. Então, só para vocês entenderem o que depende de baixar o bendito limite prudencial. Então, não depende da vontade de ninguém. É uma circunstância de momento. E lembrando que às vezes as pessoas perguntam, mas por que o limite é 54? Porque os outros 46% da arrecadação tem toda a cidade para cuidar, né? Não pode ser, a cidade não pode ser só o servidor público, né? Tem, comprar cascalho, comprar papel higiênico. Fazer asfalto, fazer escola, fazer, né, várias... Tudo o restante. A infraestrutura, né, da cidade. Então, claro que você pergunta assim, Roberto, tem algumas coisas que o município pode adotar para baixar o limite? Tem sim, e uma delas, quem nos escuta aqui, a gente martela, baixar o número de cargos em comissão. Isso ajudaria, não ia resolver o problema do mundo, não ia resolver todos os problemas da prefeitura, como tinha como que é o do Cacete Planeta, seus problemas acabaram. Tabajara. Não adianta cortar metade dos cargos comissionados, que não vai resolver todos os nossos problemas, mas ajuda. Reduzir um pouco das horas extras também ajuda. Aumentar a receita também ajuda. É tudo um pouco de cada. Então, por isso que a gente insiste tanto, fala tanto na questão de reduzir o número de cargos comissionados. Inclusive, daqui uns dias a gente vai divulgar um estudo que a gente está fazendo sobre a questão de cargos comissionados em outros municípios. Como é que é em Foz do Iguaçu? Como é que é em Londrina? Como é que é em Maringá? Como é que é em Cascavel? Eu que gosto de dar um spoiler, né, Roberto? O meu amigo lá, o Adriano, né? Ele não deve estar assistindo, mas um abraço pro Adriano. Me formei com ele lá na UEM, em Educação Física, e hoje ele trabalha na Câmara Municipal lá em Maringá, e ele me passou os números de Maringá, Roberto. Maringá já tem 13 mil servidores concursados, e sabe quantos comissionados? Isso. 198. Então, aqui tem 290, tem quase 100 a mais, com 8 mil servidores. Né? Então, a gente vai fazer até esses cálculos de proporção. Proporcionalmente, quantos comissionados tem por servidor efetivo lá em Maringá? Lá em Maringá tem 4 mil servidores a mais que a Prefeitura de Ponta Grossa e 100 cargos em comissão a menos. Então isso a gente vai divulgar, não só divulgar, mas a gente vai fazer um trabalho, vocês vão acompanhar um trabalho especial sim com relação aos cargos comissionados
novamente, e às vezes o servidor, Roberto, vocês falam tanto dos comissionados e não adianta. Eu falei, não sei se adianta, mas o que a gente não pode é deixar de falar, de cobrar e de mostrar o caminho. A hora que der travar tudo o município, ó, nós avisamos. A Daniela ali, ó, a Daniela Pereira. Se não fizerem o que prometeram, as cozinhas ficam vazias. Simples assim, exatamente. É simples assim. É justamente esse o recado mesmo que ficou, né? Então a Daniela e os demais que nos acompanham sempre, a gente brincava nas reuniões que a gente fazia aqui ou quando ia nas escolas, né? Antes era a secretária Esméria, né? A professora Esméria e o prefeito Marcelo Rangel, a gente falava, ó, se não resolver o problema das merendeiras, né? Pega a toquinha, aquela toquinha branca, ó, tá aqui, secretária, tá aqui, prefeito, muito obrigado, foi bom estar na cozinha, foi bom, como tinha música da Xuxa, foi bom estar com vocês, né? Mas partiu fora da cozinha. E é isso que pode acontecer se o problema não for resolvido. Então vai dar um chabu e isso a gente tem alertado bastante. Por isso que eles... E até porque isso não precisa da remoção, né, Roberto? Elas são serventes, né? Então, por isso que o governo se despertou e ó, vamos atender a reivindicação dos trabalhadores, porque eles viram o tamanho da encrenca que é. Pensa em ficar sem merendeira, sem auxiliar na cozinha. Eu vou pedir só pro Carlos diminuir ali, a de cima, ó, a Rosana. A Rosana que trabalhou comigo lá na Adelaide, a gente já foi fazer perícia lá no CEMEI Lutero, que eu acho que é onde ela tá. Acho impossível isso acontecer, se nem o aumento de salário foi feito. Rosana, aí são duas coisas diferentes. Nós teríamos o 4%, mas infelizmente por conta da Lei 173, nós não tivemos o 4% em agosto, né? Que foi por conta da 173. E esse não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ela falou, chegou na hora, arruma uma desculpa. Só acredito na hora ver na minha conta. Realmente, o Roberto sempre fala, né? Com relação à prefeitura, sempre só quando cair no pagamento. Mas a gente tá vendo a boa vontade política, vamos dizer assim, nesse caso, né, Roberto? Dá pra chamar de boa vontade política, do medo de ficar sem merendeira na cozinha, do risco que tem, da insatisfação dos trabalhadores, porque o trabalho da cozinha não é fácil, de você ter lá um trabalhador, mesmo que ele fique, se ficar insatisfeito, não é bom, o clima não é bom, então tem que resolver esse problema. Então o governo tomou ciência, o secretário de Educação, o secretário de Recursos Humanos, Financeiro, a prefeita também, que com certeza passou por ela essa discussão. Então eles perceberam assim o quanto que o importante esse trabalho das merendeiras e das auxiliares também e que tinha que se resolver esse problema. Então é algo que é importante a gente destacar, porque também se não tivesse o reconhecimento, não vamos atender a reivindicação. Essas horas estavam em assembleia, uma brigarada, em manifesto e incentivando o pessoal a sair da cozinha. Então a gente tentou construir algo para resolver o problema e não aumentar o problema. Então esse é o nosso trabalho. Se não der certo, para responder, se não der certo, primeiro a gente vai o plano A que dê certo. Se não der certo, depois a gente reúne vocês, vai para o plano B para ver o que a gente faz, quais as atitudes que os trabalhadores, juntamente com o sindicato, irão adotar, né? Mas vamos esperar a primeira etapa. E se der certo, não precisa pensar na segunda. Isso, esse sempre foi o nosso modo de trabalho aqui no sindicato, né, Roberto? Diálogo, né? Esgotar até as últimas possibilidades, né? A gente, como o Roberto sempre fala no caso do SAMU, se fosse preciso queimar pneu, iria queimar, mas a gente sempre vai tentar resolver no diálogo, no administrativo, e depois a gente parte para outro tipo de cobrança, né? Como diz o povo no final, que você parte para ignorância, né? No começo tem que discutir, debater, esclarecer, dar os caminhos, né? E esse é o papel do sindicato, né? Eu acho que foi sanada de todas as dúvidas, né? Olha lá, a Amélia, ele tá colocando a questão onde ela trabalhava, que tinha o fluxo de caminhões de carga, descarga, com os motoristas e ajudantes que também usavam o banheiro. Então, um fluxo grande de pessoas, né? Daí isso tem que ser mensurado. Mas a gente já anotou aqui, Mary, pra gente trocar uma ideia amanhã com o nosso jurídico pra ver bem certinho a tua situação. Daí a gente entra em contato com você aqui, ou pode até mandar uma mensagem pra nós ali pra ficar registrado. 988-736023. Eu acho que sanamos aí todas as dúvidas, né? Obrigado pela audiência aí, né? 2 horas e 15 de canhão. Tenho certeza que muitas das serventes acompanharam o canhão inteiro, por isso que eu vou até pedir pro Carlos, 42 no YouTube e mais de 100 ali no Facebook. Hoje a audiência bateu. E já aproveitar que tem uma audiência boa aqui, já pedir para aquelas que algumas acompanharam com certeza pela primeira vez o nosso programa, outras às vezes assistem de vez em quando. É assim, sempre tem os boatos nos grupos de WhatsApp, Facebook, tal, das fake news. Então, se você tem uma informação ali que você fica com dúvida, sempre acompanhe o nosso programa aqui na segunda-feira. Nem sempre a gente vai falar aquilo que você está esperando ouvir, mas sempre a gente vai trazer aqui a verdade para vocês, porque pior do que
trazer uma verdade ruim, é trazer uma notícia falsa, uma esperança falsa que não vai se sustentar. Que sempre a gente procura trazer a verdade para vocês, mesmo que de repente a gente não agrade. Mas é melhor não agradar do que mentir, né? Então, procurem acompanhar sempre nossos programas. A gente sabe que às vezes não consegue acompanhar sempre, mas veja com uma colega, ó, não assistiu o programa, o que foi falado ontem lá no Canhão na Web? O pessoal sempre está esclarecendo e é importante esse momento de comunicação com vocês. Inclusive está sendo gravado essa parte, amanhã a gente coloca para todas vocês. A Rosana está agradecendo ali, a gente que agradece a audiência de vocês. Um abraço, boa noite a todos, boa semana, né? Mais uma semana começando aí, finalzinho de novembro. E lembrando, né, o pagamento cai na próxima terça-feira, dia 30, tá programado para isso. O pessoal agradece, não precisa agradecer, é o nosso trabalho. A gente sempre faz com muita satisfação, como eu digo assim, nem sempre a gente consegue atingir todos os nossos objetivos. Nem sempre a gente consegue atender a todos os servidores, a todas as categorias, mas nunca vai ser por falta de trabalho, de luta e de insistência. Então, esse é o nosso papel. Enquanto a gente estiver aqui à frente da direção do sindicato, eu, o Jackson, a Nercy, que os demais, o Maurício, os nossos funcionários, enquanto a gente estiver à frente da entidade, a gente sempre vai estar procurando fazer o melhor trabalho pelos servidores, independente da categoria que seja, independente do cargo que seja. Esse é o nosso papel de defender os nossos servidores municipais de Ponta Grossa. Boa noite a todos, um abraço e até a próxima segunda-feira.